Muito bom dia para você. Estamos começando mais um Jornal da Manhã Entrevista. E olha, vamos conversar hoje com o professor de economia e colunista da nossa região. Muito provavelmente você já deve ter cruzado com a coluna do professor Ezequiel de Lima. Sempre muito didática, mas muito simples também de se entender e compreender. E é exatamente por isso que nós estamos entrando em contato com o professor, porque a gente quer aprender uma palavra nova, porque ela tem um significado global gigantesco. O mundo inteiro está falando disso. E como o Brasil tem as suas commodities, né? Não é diferente. E a nossa região é uma grande produtora de soja, de milho, mas principalmente de soja. A gente começou a ficar um pouco preocupado, de carne também, né? A gente ficou um pouco preocupado com algumas questões que estão acontecendo. E claro que eu estou falando do tarifaço. Gente, como um cidadão lá nos Estados Unidos aplica um tarifaço e tudo passa a mudar no mundo. Sinceramente, na minha inocência, professor, eu fui pro açougue achando que ia comprar carne mais barata. Só que cheguei lá, levei um susto. Por outro lado, quem está assustado são os americanos, né? Só para a gente entender, o produtor de soja tem 25% da sua produção que ele não sabe o que fazer, porque é a China que é a grande compradora e devido ao tarifaço o Brasil ganhou em competitividade de valor. Cargas de café estão sendo assaltadas, porque o café virou um produto 40% mais caro, então está com um valor agregado gigantesco. São coisas absurdas que a gente começa a ouvir nesse sentido. Por isso, estamos aqui com você hoje, professor. Explica pra gente o que é esse tarifaço. Bom dia, muito obrigado. Bom dia, Alessandro. É um prazer aí falar com vocês, com os amigos ouvintes e esclarecer um pouquinho sobre esse tarifaço, na verdade, que foi aplicado para o mundo todo, né? Com valores diferentes para cada país ou para cada grupo de países também. Então, os Estados Unidos, eles têm o direito e estrategicamente eles podem aplicar essas taxas, essas tarifas, assim como o Brasil também aplica. E essas tarifas, na verdade, elas deveriam servir para proteger um mercado específico, um setor específico. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum aplicar uma boa tarifa ao suco de laranja para proteger os produtores de laranja dos Estados Unidos, que é normal. O que não era normal até hoje era os Estados Unidos avançar com uma tarifa tão alta para todos os países, na verdade. E recuou em muitos deles, deixou uma tarifa de 10% para a maioria dos países, mas para o Brasil ele aplicou uma tarifa de 50%, devido a vários fatores que futuramente a gente pode entrar e conversar também sobre eles. Mas, basicamente, nós fomos afetados pela maior tarifa possível. Claro que depois disso, avaliando a situação de mercado nos Estados Unidos, o presidente Trump definiu lá por reduzir em praticamente 700 itens que não seriam impactados por essa tarifa de 50%, permaneceria aquelas de 10%. Né? Então, essas tarifas, na verdade, o que elas fazem? Ela aumenta o valor do produto, digamos assim, para a entrada nos Estados Unidos. Se ela for uma tarifa compensatória, por exemplo, assim, para que proteja o mercado, ela não afeta tanto o bolso dos americanos, digamos assim. Mas se for um produto, por exemplo, um produto o café tarifado, ele acaba sendo acrescido ao seu valor e não existe mercados para suprir o mercado americano. Então, o americano vai pagar um preço bem mais alto pelo café lá nos Estados Unidos, porque é um produto muito apreciado pelo povo americano. E eles vão ter que se sujeitar a pagar um preço maior, porque os nossos produtores não podem vender a um preço muito menor do que estavam praticando. E por isso aquela variação de preços, né, que existem também. Você foi no mercado, Alessandro, comprar carne e percebeu que o preço do produto carne está
bem salgado. E eu não entendi isso, professor, porque na minha inocência, eu pensei, bom, o Brasil não está vendendo carne mais, né? Não está indo para os Estados Unidos, vou comprar carne barata agora, vai cair o preço, mas não foi o que aconteceu. E por quê, professor? Exatamente, porque na verdade, olha só, tem os dois lados do impacto das tarifas. Um primeiro momento é um impacto muito negativo. E realmente ele afeta vários setores, ele afeta uma cadeia produtiva, ele afeta setores, por exemplo, ligados àquele setor. Digamos, vamos pensar aí na questão da madeira. Ele afeta o emprego, ele afeta, digamos, as pequenas indústrias que fornecem a madeira e por aí vai, tá? Mas no caso da carne, por exemplo, o Brasil reagiu muito rápido. Se você observar, Mato Grosso do Sul, um dos grandes produtores de carne suína, bovina, o que acontece? Ele já encontrou outros parceiros comerciais, então ele está exportando para a China muito mais do que ele exportava para os Estados Unidos já. Então, isso é um impacto positivo, porque ele cria uma diversificação de países importadores dos nossos produtos também. Não é simples, não é fácil, é complexo, porque precisa lutar bastante nesse mercado que é muito competitivo. Porém, há saídas. No médio e longo prazo, as saídas são exatamente estas: você procurar novos parceiros. Porque é muito fácil. Digamos assim, o nosso estado do Paraná, ele vende praticamente exporta 90% da tilápia, que é um produto da nossa região, para os Estados Unidos. Aí é muito complicado, porque se os Estados Unidos chegar a bloquear essa entrada dos nossos produtos, todo o setor fica afetado. E, neste caso, não tem como desovar essa produção, porque você tem praticamente um único importador. Nesse caso, vai ter que colocar no mercado interno o excedente se não quiser paralisar a produção e prejudicar milhares de produtores de tilápia, digamos assim. Então, o preço da tilápia, com certeza, ele deve reduzir até que se resolva esse problema. Se não reduzir o preço, vai ter que reduzir a produção, porque a lei da oferta e procura não vai mudar nunca. Com muita oferta de peixe no mercado, vai cair o preço. Mas na carne suína, na carne bovina, não. Carne bovina, o Brasil já está encontrando novas alternativas, que é o viés positivo de um tarifaço. Então, quando um país chega a proteger o seu mercado, você tem que encontrar outras alternativas. Claro que vai sofrer concorrências. Então, quer dizer, quem tem um produto como a carne brasileira, que pode servir ao mercado asiático, por exemplo, nesse caso, não vai ter problema nenhum. Pode ser até outros problemas, porque pode encontrar mais ainda mercados do que já vinha encontrando só nos Estados Unidos. Por isso que você pagou caro na carne também, tá? Porque a carne é um dos produtos que está buscando alternativas, buscando soluções para resolver o problema do tarifaço, para contornar esse problema, né? Esse mundo está muito interessante, né? A gente vê talvez algumas coisas que parecem tão distantes, né? E são distantes, né? São milhares de quilômetros longe daqui, mas que tem influência direta, né? No que está acontecendo na nossa região, né? A gente já viu desde a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Os fertilizantes, né? O que aconteceu aqui, a gente passa a entender algumas mecânicas, né? A gente passa a entender o que significa a questão combustível. Diz que uma dessas retaliações, professor, e aí que acontece, eu vou colocar assim, né? Porque o movimento foi muito agressivo, né? Claro. E assim que eu vi, pelo menos. Uma das retaliações dos Estados Unidos com o Brasil é que o Brasil compra diesel da Rússia ainda. E os Estados Unidos quer fazer um bloqueio. Por outro lado, um desses bloqueios dos Estados Unidos também está dando uma contramão e fazendo inimigos conversar, que é o caso da Índia e da China. E aí eu fiquei pensando, poxa, se um movimento já muda o meu preço do meu churrasco aqui, o que está por vir com todas essas movimentações por aí? A geoeconomia é extremamente estratégica também. E quando se fala de economia, os países não importam se eram rivais, se guerrearam entre si, não. Eles querem resolver o problema. Por quê? Porque, na verdade, quem produz precisa
colocar o produto no mundo. Não adianta o Brasil ser o maior produtor de soja do mundo se não houver mercado para isso. Então, e os países vão buscar essa questão dos mercados. Não é uma situação fácil, Alessandra. Por quê? Porque muitos países estão produzindo, mas nós temos que aproveitar daqueles produtos que nós mesmos somos os maiores produtores para ter aí, digamos assim, uma configuração de maior competitividade. E a maior competitividade está onde? Onde nós temos, digamos, para o negócio, terras, nós temos mão de obra, nós temos tecnologia. Então nós temos os 3 elementos preponderantes para a produção. Nós temos um clima extremamente favorável. Nós temos aqui, como poucos países do mundo, 2 e até 3 safras por ano de alguns produtos. Então, nós temos uma competitividade muito boa. Por isso, nós colocamos os nossos produtos. A soja mesmo, o produto soja que os Estados Unidos, de repente, não conseguem exportar para a China, eles vão ter que comprar do Brasil. Claro que existe negociação também entre Estados Unidos e China, para que a China aumente as importações de soja dos Estados Unidos. Ele quer crescer lá mais 4, 5 vezes. No entanto, a China também ela precisa diversificar os seus exportadores, os seus parceiros que exportam produtos para lá. Por quê? Porque a China sobrevive de matérias-primas. Ela precisa da matéria-prima para industrializar a matéria-prima, para fornecer o seu mercado interno, que ela não consegue produzir o suficiente para abastecer quase 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, e ainda processar para exportação. Então, quais são os principais produtos que nós exportamos? Soja e minério de ferro, os 2 principais produtos. Se você observar, esses produtos atingem um patamar enorme nas nossas exportações. Café, por exemplo, quanto nós exportamos de café? 2 bilhões para os Estados Unidos, 2 bilhões de dólares. Carne, 1 bilhão de dólares. Então, se você observar, nós temos que trabalhar exatamente nessas questões. Porque se você ver lá que os Estados Unidos taxou em 50% os nossos produtos, mas retirou 600, 700 produtos, significa que aproximadamente, vamos arredondar, 30% dos produtos não foram taxados. Então, o Brasil vai ter que trabalhar em cima desses outros produtos. E quanto significa isso em valores, tá? Então, por quê? Porque as exportações brasileiras, elas foram subindo com muito trabalho, com muito suor, com muito investimento. E, de repente, um país corta lá, mas não é um país qualquer. É os Estados Unidos, que nosso segundo parceiro comercial. E da soja, por exemplo, ou do café, ou do açaí, ou do suco de laranja, tudo é exportado para lá também. Todos os produtos que os Estados Unidos importam, 21 bilhões ou 22 bilhões arredondados, foram impactados. Então, desses 22 bilhões, isso pegando valores de 2024, que já foi um valor um pouquinho mais alto, as nossas exportações cresceram em torno de 10% do ano de 2023 para 2024. Mas pegamos o ano de 2024, nós temos lá 22 bilhões afetados. Desses 22 bilhões, o Brasil precisa tentar realocar para outros países. É claro que os Estados Unidos vão continuar comprando alguns produtos necessários. Por exemplo, o açaí brasileiro, que é muito apreciado pelo povo americano, vai ser comprado. O preço vai subir estratosfericamente lá, mas eles vão continuar consumindo. Vai diminuir? Vai, mas vai continuar consumindo. Porém, temos que encontrar outros parceiros. Suco de laranja, parece-me que foi liberado. Então, o que acontece? É tranquilo, é o 10%, mas o 10% é para todo mundo. Aqueles que foram liberados vão continuar pagando uma tarifa de 10%. Não é uma tarifa baixa, é muito alta, mas isso vai impactar, é claro, a inflação nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. E esse mercado, professor, eu acho que faz muito tempo que a gente vê a Europa, né? Se a Europa abrir caminho, talvez seja a grande chance para que o Brasil tenha essa diversidade maior de mercado, né? A gente tem a Alemanha pró, mas tem outros países da União Europeia segurando, e há uma grande expectativa. Inclusive,
Professor, outro dia assistindo um canal português e eles estavam discutindo sobre isso. E eu achei engraçada a manchete, que solução ou tragédia abrir para o Mercosul. Porque da mesma forma que o professor falou que os Estados Unidos está tentando proteger o mercado interno, né? A Europa tem muito medo. Só que a necessidade parece que está empurrando esse medo para o lado. Essa é uma janela de oportunidades. O professor acredita que vai demorar para acontecer? Olha, essas tratativas são muito demoradas, no normal. Mas é a mesma coisa, vamos imaginar, a vacina da Covid. Deveria demorar 10, 15 anos para sair. No entanto, a emergência fez com que ela fosse acelerada. No caso da reconfiguração dos mercados, eles estavam sendo tratados. O acordo do Mercosul, quantos anos demorou? O acordo da União Europeia, quantos anos demorou para surgir? Então, agora eles precisam de novas reconfigurações, entendeu? Desses grandes blocos econômicos. Os blocos econômicos, os países, as negociações unilaterais ou bilaterais, digamos assim, vão acelerar. Por quê? Porque há uma necessidade de suprimento. Nós sabemos que é difícil, mas em algum momento um país grande como a China, os Estados Unidos ou a própria União Europeia fecha para algum produto nosso, nós temos que ter a possibilidade de colocar esse produto com mais facilidade em outros blocos, em outros países, para que a economia não fique afetada. Porque o impacto é muito grande. Vamos imaginar, Alessandro, o impacto só do peixe aqui na nossa região. Se 97% da exportação de tilápia aqui da região vai para os Estados Unidos. O que acontece? Nós fechamos e focamos em um mercado apenas. Então nós temos que abrir para outros mercados, tentar abrir mercados, que não é simples, não é fácil, demanda de muito investimento, muita participação em feiras, em muitos contatos econômicos e comerciais. O governo precisa se envolver nisso também. Não é só as empresas buscando, porque o governo ele também viabiliza, ele também tem a sua área, digamos, reservada para negociações com outros países, para colocar os nossos produtos. E, digamos assim, só pegando esse exemplo da tilápia, para a nossa região oeste do Paraná, é um produto extremamente estratégico. Por quê? Porque nós temos facilidade de produzir o peixe, nós podemos colocar esses produtos em outros mercados, não apenas em um mercado, porque quando você fica refém de um mercado só, você também, um impacto lá, vamos supor, aumentou 50%. O que acontece com o setor do peixe? Porque não é só a indústria do peixe que vai perder, é também os produtores de peixe, é também os produtores da cadeia, né, produtiva do peixe. Aí entra a ração, que é a soja, que é o milho, entra outras circunstâncias, entra o produtor de alevino, quer dizer, tem muita coisa envolvida. Então nós não podemos ficar reféns de um mercado apenas. E isto é o impacto negativo. Mas qual é o impacto positivo agora, que virá de médio e longo prazo? É que a gente vai ter que trabalhar de uma forma bastante interessante a abertura de novos mercados. Ou pode ser blocos, ou pode ser países bilaterais, mas nós temos que trabalhar essa questão do comércio internacional de uma forma mais estratégica, para que a gente não fique refém, digamos assim, de um produto. A China mesmo, ela pode, de repente, agora não quero mais soja brasileira. O que acontece com a produção de soja? O que acontece com o preço da soja para os produtores? Não paga nem a produção, né? Então, temos que ficar atentos a isto, na verdade. E sem dúvida, pegando o exemplo da tilápia, né? Lá, recentemente a Lara que adquiriu a Frimapar em São Miguel do Iguaçu, e eu estive visitando alguns produtores, professor, e chegar... vai perder, uma das coisas que eu vejo assim, se chegar a desestimular a produção, vai perder experiência que já se tem, né, dos produtores, porque é uma atividade hoje que ela não é tão simples, ela é muito tecnificada, demanda de muita tecnologia, muito conhecimento na área. Haja visto que existe um produto chamado oxigênio em pó para estabilizar a água, para você ter uma noção do nível que se chegou de tecnificação. Então tudo isso vai se perder.
Exato. Então, realmente gera bastante preocupação nesse sentido e vamos torcer para que novas possibilidades possam surgir, né? Hoje, Paraná e São Paulo, os grandes produtores de tilápia, por exemplo. Só citando um exemplo aqui, pegando o gancho do professor. Professor, muito obrigado. Conversamos aqui com o professor de Economia, Ezequiel de Lima. Ele que também sempre está aí aparecendo nos principais jornais da região com a sua coluna, tá? Então fique atento, o professor sempre está trazendo boas dicas, boas sugestões. Importante aprender o que significa o tarifaço, né? E como ele implica desde as coisas do nosso dia a dia, como um simples churrasco, né? Até situações de mais importantes, né? A gente tem, o professor falou da tilápia, a gente tem a soja, a gente tem a carne, então tá todo mundo envolvido nisso, prestando atenção no que está acontecendo nesse mercado. Professor, muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Alessandro. Sempre é um prazer falar com todos aí da região. Jornal da Manhã. Produtor rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis